Bom, hoje vamos falar, gente, do Dia Mundial da Amamentação, um dia importantíssimo. E a gente fala que amamentar é um direito da mulher. Acho que é um direito da mulher e mais do que isso, a gente tem que encarar como ser a diferença de uma criança que no futuro será um adulto com mais saúde a partir de um momento tão importante dessa ligação entre mãe e filho. Para a gente falar sobre o assunto, Juliana Oliveira, que é enfermeira obstetra, está com a gente. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. E a gente sabe o quanto que esses primeiros meses são primordiais para a saúde desse indivíduo, não só na infância, né? Com certeza, Kátia. A gente vai ter um efeito nesse ato de um primeiro momento, vai ter um efeito para toda uma vida depois. E hoje é um dia importantíssimo, como eu disse, o Dia Mundial da Amamentação. A gente fez uma pequena matéria sobre o assunto. Vamos assistir? Olha lá. Hoje, 1º de agosto, é comemorado o Dia Mundial da Amamentação. Campanha que acontece simultaneamente em 120 países. A data foi criada em 1992 pela Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação, com o objetivo de promover o aleitamento materno e incentivar a criação de bancos de leite. De acordo com a organização, a amamentação é a principal fonte de nutrientes para o desenvolvimento do bebê. Quanto maior for o tempo que o bebê se alimenta do leite materno, menor a possibilidade dele desenvolver alergias alimentares, além de outras doenças, como asma e rinite. Você tem dúvidas sobre a amamentação? Então fique ligado agora no Mulheres e saiba mais sobre o assunto. Ah, gente, tem um momento mais lindo na vida do que esse? Você amamentar e olhando aqueles olhinhos te olhando, pode passar um tempão. O meu filho mais novo vai fazer 24 e a gente lembra daquele olharzinho. E é tão gostoso, é uma troca tão importante para a criança e para a mãe também, né? Com certeza, né? É um ganho e é um aprendizado para os dois. Então, é uma coisa que o bebê ainda não nasce sabendo fazer, ele precisa aprender e a mãe também. Então, é uma coisa que os dois já vão aprender juntos desde um primeiro dia. Cria um elo, né? Exatamente, o vínculo é muito importante. Olha, vamos começar com os nossos mitos e verdades. É claro que você pode mandar suas perguntas, já vai mandando, ó. O primeiro deles, vamos ver qual é. É preciso revezar os seios na hora de amamentar. Muito bem, Kátia. Assim, quando a gente pensa em aleitamento materno, a gente não tem regras muito rígidas. Claro que para cada questão, cada caso, a gente tem algumas orientações que podem ser diferentes. Mas, a princípio, a gente diria que sim, é interessante que a mãe reveze as mamas no momento de oferecer ao bebê. Existem casos em que a mãe vai amamentar em um único lado, mas, a princípio, a gente vai pedir que a mãe reveze, alterne a mama onde ela vai iniciar a mamada, né? Então, podemos dizer que é verdade essa frase e que a recomendação, então, é que a mãe inicia a mamada. Vamos dizer que, por exemplo, agora ela vai começar uma mamada, ela vai posicionar o bebê na mama direita. Ela deve oferecer essa mama até que o bebê esvazie, até que ela sinta que essa mama está mais leve, né, está mais molinha. E depois ela pode também oferecer à esquerda. O bebê pode aceitar ou não. Alguns bebês vão ficar satisfeitos com uma única mama e numa próxima mamada, então, ele vai mamar à esquerda. Pode ser que ele mame à direita e em seguida ele aceite a esquerda. Ele pode sim mamar as duas mamas. O importante é que na próxima mamada, ela comece oferecendo essa mama esquerda. Então, ela vai sempre alternar a mama onde inicia essa mamada. Agora, é bom lembrar que você que teve filhos mais tempo como eu, naquela época se falava que a gente tinha que dar 15 minutos numa mama e 15 minutos na outra. Pois é. Depois, a ciência, graças a Deus, a medicina vai evoluindo, se percebeu que o leite também tem fases diferentes. Exato. Quer dizer, então a gente tem que dar aquela mama até esvaziar para que a gente consiga oferecer essas fases todas. Um leite no início com mais gordura, depois com outros componentes diferentes. Exatamente, né? Perfeito. Então, quando a gente fala de livre demanda na mamada, né, a gente está pensando não só
só nos intervalos entre mamadas, que o bebê deve mamar no momento em que quiser, mas também do tempo em que esse bebê vai permanecer no seio. Tem bebês que em 15 minutos até podem conseguir sim atingir essa fase posterior do leite, que é realmente um leite que tem um teor maior de gordura, mas muitas vezes o bebê precisa de um tempo maior do que isso. Então cada bebê vai ter o seu tempo, tem o seu padrão, o seu padrão de mamada e de sucção, e ele vai levar o tempo que for necessário para ele, para esvaziar essa mama, e é só nesse momento, quando a mãe sente que a mama já está mais leve, um pouco mais molinha do que ela estava antes do início da mamada, a gente pode dizer que o bebê conseguiu atingir todas essas fases do leite. Por isso você já começou o nosso papo dizendo que não existem regras tão rígidas com a amamentação. Exatamente. Cada caso é um caso, cada caso é um filho, caso, né? Exatamente, cada bebê tem uma necessidade diferente, cada mãe também, né? Mas é importante até uma mãe que já teve um filho anteriormente, a amamentação desse segundo filho não vai ser exatamente igual, cada um vai ter realmente a sua necessidade. Sua individualidade desde aí, Com certeza. Né? Vamos ver mais um? Vamos lá. Mamadeira e chupeta interferem no aleitamento. Sim, também digo que é verdade, Kátia. A gente pode ter sim uma interferência negativa quando a gente tem o uso de bicos artificiais, que a gente chama. Então a mamadeira, a chupeta, bicos diferentes do bico da mãe, né, do mamilo da mama materna, a gente vai ter uma interferência assim. Para o bebê, quando ele faz uso da mamadeira ou mesmo da chupeta, o movimento que ele faz de sucção nesses bicos é um movimento completamente diferente do movimento que ele precisa fazer na mama. Então ele se habitua, quando ele aprende a fazer um movimento como o da chupeta ou da mamadeira, fácil, né? Que é um movimento mais simples, exatamente. O trabalho muscular é outro, ele movimenta outros músculos, então ele vai ter tanto uma interferência no sentido de desenvolvimento muscular, desenvolvimento da face, da arcada dentária, como também uma interferência na mamada, porque ele vai se acostumar com um movimento mais simples e quando ele vai para a mama, ele tende a fazer esse movimento mais simples que já não vai funcionar tão bem. Então o movimento da sucção, da extração de leite da mama é muito mais complexo. A tendência, então, quando o bebê descobre um outro movimento, é que ele queira fazer aquele mais simples e isso acaba deixando ele mais agitado na mama, ele vai ficando mais irritado porque não está saindo leite da forma adequada e isso pode levar a um desmame mais precoce. Mais um ponto importante para a amamentação, quer dizer, não é só alimentar esse bebê, é toda essa formação com certeza que a gente tem essa necessidade, né? Exatamente, então tem o trabalho muscular, porque mamar para o bebê é um exercício, é super cansativo para ele, mesmo por isso a linguinha dele tem que ficar... Sim, ele tem todo um movimento correto de língua, lábios, a própria musculatura, então tudo isso vai ter interferência, tanto no desenvolvimento da face, quanto até na questão de deglutição, na questão depois de alimentação complementar, que vai entrar daqui a alguns meses, mas tudo isso da mastigação, a fala e deglutição já tem interferência desde um primeiro momento, desde a sucção na mama. Aqui a gente tem, gente, a forma certa que o bebê, que a gente tem que posicionar o bebê para ele conseguir se alimentar, para a mãe conseguir amamentar do jeito certo. Exatamente. O nariz livre. Muitas vezes a mama está tão cheia, o seio está tão cheio de leite, que acaba tampando o narizinho do bebê, né? Sim, e uma dica até, às vezes a mãe se preocupa então em segurar a mama, em pôr a mão aqui em cima para liberar o nariz do bebê. Na verdade, o que ela precisa fazer é trazer o queixinho do bebê mais próximo à mama. É isso, então, né? Ao invés de empurrar a mama aqui, ela tem que empurrar o rostinho do bebê mais próximo à mama. Então, quando o queixo do bebê vai para frente, o nariz, consequentemente, vai mais para trás. Então, quando a gente fala do nariz estar livre, na verdade, é que a gente quer dizer que o foco do bebê, o encostar da mama deve ser do queixo e não do nariz. Então, o queixinho fica aqui. Exatamente. Né? O queixinho abocanha a parte mais inferior da mama, né? Toca a parte mais inferior da mama e é com o queixo, com o lábio inferior, com a língua, que ele vai fazer pressão, que ele vai fazer a força e fazer o movimento de extração do leite. Então, o abocanhar deve ser além do mamilo também, é uma coisa importante da gente falar, né? Ele auréola, não deve abocanhar só o mamilo, e sim a areola, que é aquela parte mais escura que a gente tem ao redor do mamilo. É ali onde ele consegue fazer a força e tirar o leite. Agora, a forma certa da gente posicionar o bebê não é o bebê deitado, como normalmente a gente pensa, né? Se amamentar o bebê desse jeito, porque existe uma ligação do canal também. Sim, né? A gente pede para evitar que o bebê fique completamente deitado, né? Então, sempre a cabecinha do bebê deve estar um pouquinho mais elevada em relação ao bumbum, às perninhas, né? Para que a gente tenha uma facilidade maior até de deglutição, a gente também diminui o risco de otite, desenvolvimento, porque tem sim uma ligação entre todos esses canais. A gente tem muitas dúvidas surgindo aqui. Vamos ver a primeira delas, olha, de quem é? Da Rosângela. Quando a mãe produz muito leite, quer doar, pode interferir na amamentação do filho? Nossa, ótima pergunta. É muito legal. Parabéns, Rosângela, né? Pelo interesse na doação aí de leite materno. Na verdade, assim, o que a gente recomenda, um pré-requisito, né, para a doação de leite materno, é que a amamentação do bebê desta
possível doadora já esteja muito bem estabelecida. Então, desde que o bebê esteja mamando bem, esteja se desenvolvendo adequadamente, essa amamentação já esteja funcionando muito bem, a mãe pode, com certeza, né, fazer a coleta, fazer a doação desse leite excedente, se assim ela estiver produzindo mais. Mas é super interessante. A indicação seria a partir de qual mês? Porque... Na verdade, não tem uma regra desde um primeiro momento. Então, quem recebe esse leite doado, Kátia, são bebês geralmente internados em UTI neonatais, são bebês prematuros. Então, desde um primeiro dia de vida, cada leite da mãe vai se adaptando, ele vai tendo uma composição diferente de acordo com o crescimento do bebê. Então, esses bebês pequenininhos podem receber esse leite de uma mãe que tem um bebê recém-nascido, um pequenininho. Então, a gente vai ajustando o bebê que vai receber o leite, ele recebe o leite de uma mãe que tem um bebê próximo da idade daquele que fez a doação. Então, não tem um momento correto, e sim um momento em que o bebê dela já estiver bem, mamando bem e a amamentação esteja estabelecida. E quanto mais se retira leite, mais esse corpo fabrica leite, né? Exatamente. Então, o seu bebê não vai faltar. Não vai fazer mal algum, com certeza. Quanto mais ela retirar, mais ela vai produzir para repor. E aí, Rosângela, tem que procurar direitinho, dependendo da cidade que você não fala aqui, sobre o banco de leite da sua cidade. Sim, né? Exatamente. Então, ela pode procurar pelo banco de leite mais próximo da residência dela. Os bancos de leite retiram a doação de leite materno na própria residência. Muitas vezes ela não vai precisar nem levar até um local. Então, eles vão passar todas as orientações de como ela vai armazenar, congelar esse leite, para que depois eles façam o transporte. Então, procura na internet mesmo. Procura como banco de leite pelo seu bairro, pela residência, pelo local onde você mora, e você vai conseguir essa informação. E parabéns pela atitude, viu, Rosângela? Com certeza. Vamos ver mais uma? Cíntia, pegar sol nos seios é benéfico para a saúde? Isso pode interferir na produção do leite? Bom, interferir na produção não diretamente, Kátia, mas que é benéfico à saúde, com certeza, tá? Então, desde que seja feito de uma forma correta, então aquele sol saudável, né? Que o que é saudável pra gente é esse sol também que a gente vai utilizar, então, para as mamas. Então, aquele sol antes das 10 da manhã, o sol do finalzinho da tarde, depois das 4 horas, pode ser, sim, né, fazer um topless, tomar um sol ali em torno de 10 a 15 minutinhos por dia, é super benéfico. O sol vai auxiliar tanto na manutenção dessa pele, deixar essa pele um pouco mais resistente, como também estimular a cicatrização no caso de alguma lesão, algum machucadinho que o bebê tenha feito em alguma mamada que não foi bem correta. Agora, quando a gente deixa esse bico do seio com a pele um pouquinho mais grossa, o sol, ou então alguns médicos, né? Aí você tem que seguir a orientação do seu médico, diz até uma esponjinha, com delicadeza, antes do bebê nascer, essa pele vai ficando um pouco mais forte, para não ter aquelas rachaduras tão intensas também, ajuda, na né? verdade, sim, o sol é o que é realmente comprovado que pode deixar essa pele um pouco mais resistente. É o único método que hoje a gente orienta para todo mundo, mas né? sem ficar se expondo a esse sol tão quente. Sim, exatamente. E uma coisa importante também, Kátia, algumas vezes algumas mulheres recebem orientações de utilizar algumas pomadas, mesmo nesse processo de preparo da mama. A pomada não pode ser associada ao sol, tá? Então a pomada é como um óleo, e se ela usa a pomada e depois toma o sol, ela pode ter algum tipo de queimadura. Então é importante sempre fazer o sol sem o uso de nenhum tipo de pomada, tá? E o importante a gente falar também que o sol pode preparar, pode deixar essa pele mais resistente, mas o que vai causar uma lesão, aquelas fissuras, aquilo tudo, é uma pega errada do bebê. Então, por mais que essa mãe prepare essa mama, ela pode fazer o que for. Se ele fizer errado, vai machucar. Então, o mais importante, claro, o preparo ajuda, mas o mais importante é ficar de olho em cada mamada para que seja uma pega perfeita. Agora, não sei se tem essa pergunta, mas vou aproveitar o ensejo. A maior parte das mulheres, quando tem essa fissura, acha que essa mama não pode ser oferecida ao bebê. Isso é uma verdade ou não? Não. Desde que a mamada seja tolerável para a mulher, porque às vezes essa fissura pode causar um pouco mais de dor. Então, se ela conseguir, então, manter a amamentação dessa mama, desde que ela consiga identificar a causa daquela fissura, ela conseguiu perceber o que foi de errado que aconteceu naquela mamada anterior, então ela precisa ter um acompanhamento, conseguir amamentar de forma correta, mas ela pode continuar amamentando nessa mama sem problema nenhum. Vamos para mais uma pergunta? Ana, tem algo que eu possa fazer para o leite não empedrar? Muito bem. Então, quando o pessoal fala que o leite empedra, né, o que acontece? Esse local onde o leite empedrou é um local da mama onde o leite ficou acumulado. Então, por algum motivo, o bebê não mamou toda a quantidade de leite que a mãe tinha dentro da mama. Ainda um pouco de ficou leite, um pouco acumulado. E isso é muito comum nos primeiros dias da descida do leite, né, que a gente fala. Então, em torno de 3º ao 5º dia, depois do nascimento do bebê, a mãe tem um boom de produção de leite. E muitas vezes o bebê ainda não
consegue mamar toda aquela quantidade. Então, o que a gente precisa sempre fazer é, após a mamada, depois que o bebê tenha mamado e ele parece saciado, está satisfeito, terminou aquela mamada, a mãe precisa fazer uma massagem, ela vai procurar na mama, onde ela vai palpar pontos onde ela sinta exatamente mais duro, mais dolorido, e ela vai fazer um movimento de pressão em círculos naquela região para conseguir soltar aquele leite que ali ficou parado. Quando ele fica parado, ele vai ficando mais espesso e dá essa sensação de que está duro, de que empedrou. Então, é sempre depois de todas as mamadas, procurar alguma região onde esteja acumulando leite, pressionar fazendo essa pressão em movimentos circulares e ela vai soltando, dissolvendo esse leite e impede que a mama fique toda empedrada. Agora, quando ela já está empedrada, você põe a mão, ela fica quente, gente. Sim. E o tratamento é a mesma coisa. Na verdade, a massagem, então, ela previne que isso piore. Não, na verdade, Kátia, não. A água quente a gente não recomenda. Então, o calor na região da mama pode estimular a produção de leite. Porque você vai empedrar então, mais nesse ainda. momento, exatamente. Se nesse momento está empedrada, é porque ela produziu mais do que o bebê precisava. Eu não devo estimular essa produção. E nem retirar esse leite? Também não. Tá? Então, por quê? O organismo da mãe está produzindo mais leite porque ainda não conhece, não se adaptou à necessidade do bebê. Então, se o bebê mama e depois ela também retira o leite com uma bombinha, por exemplo, nesse momento não é o indicado. A bombinha não vai ser usada, porque o organismo entende que tudo que saiu da mama, o bebê precisou. Quer dizer, então, ele vai repor. O bebê vai precisar de mais, ele Exato. Fazer mais Aquilo que ela ainda, tirou na bomba, ela vai repor. Então, daqui a pouquinho já está super cheio de novo. Então, é a massagem. Esse movimento da massagem, ela deve fazer por no máximo 15 minutinhos, tá? Delicado, mas com uma certa pressão. A gente precisa fazer uma pressão, não é só um movimento muito leve, tem que ter um certo cuidado, mas uma pressão para que você consiga dissolver. Pense que o objetivo é soltar aquele leite que está ali. Então, eu tenho que pressionar mesmo, mas eu faço esse movimento por no máximo 15 minutinhos em cada mama. Assim, eu não causo um hiperestímulo dessa mama e eu consigo reduzir os pontos de leite acumulados. Agora, gente, vou te falar uma coisa. É bom você conversar sempre com o seu médico também. Sim, com certeza. A gente começou com a Juliana Oliveira falando sobre isso, porque às vezes a sua necessidade pode ser diferente. A mulher que tem a silicone, a mulher que já fez uma cirurgia de diminuição de seios, sim, né? Ou então de uma gestação para outra, a amamentação com esse bebê é diferente com um novo indivíduo. Então tá percebendo que você tá com alguma dificuldade de amamentar ou do bebê conseguir sugar da forma correta, conversa com o seu médico. Ou no próprio hospital, converse com as enfermeiras. Com certeza. Não é? Isso é então, importante sim, também. Durante esse período inicial da internação ainda na maternidade, né? Toda mãe bebê deve ter esse acompanhamento, esse suporte para esse processo. Alguns hospitais também oferecem esse acompanhamento, mesmo depois da alta, Kátia, que é o nosso caso. E também essa mãe pode procurar um auxílio nos bancos de leite. Então, a grande maioria dos bancos de leite na cidade vão fazer um atendimento para auxiliar essa mãe que tiver alguma dificuldade de amamentação. Olha, e vou te falar uma coisa. Não abra mão desse seu direito de amamentar e do direito do seu filho de ter esse elo tão importante, que é um elo de vida, sendo iniciado ali, tanto elo com a mãe, como também com a família, porque o pai também muitas vezes é importante estar nessa amamentação. É claro que ele não vai amamentar, mas vai estar junto, com cuidando. certeza. Quer dizer, é um momento de você unir mais ainda todos, né? Exatamente, o vínculo é para todo mundo. Olha, a Juliana Oliveira, que é enfermeira obstetra, é claro que volta mais vezes ao programa. Hoje é o Dia Mundial da Amamentação, mas que a gente pense nesse dia todos os dias do ano e não só nessa data específica. Obrigada, viu, pela participação. Eu espero mais agradeço. vezes. Obrigada.